Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito de cybercrimes, proteção de dados e crimes digitais. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o Dr. Coriolano Camargo, presidente da Digital Law Academy e também foi presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo entre 2006 e 2018. A nossa anfitriã de hoje é a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, para quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso convidado, doutora Tânia. Olá, doutor Coriolano, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Parceiro de longa data das nossas entidades de classe, e é uma honra recebê-lo. Passo a palavra aí ao senhor e ao Adriano. Doutor Coriolano, antes de passar a palavra definitivamente ao senhor, que o programa é todo seu hoje, eu queria só, para o nosso telespectador que talvez não entenda do assunto, dar uma ideia do que a gente vai falar aqui hoje. Eu peguei esse texto num site que tem a ver com o direito digital, por isso imagino que esteja coerente com aquilo que iremos debater. Os crimes digitais praticamente impulsionaram o desenvolvimento do direito digital. Afinal, não é possível manter uma conduta criminosa impune, ainda que ela seja praticada dentro de uma realidade digital. Os casos envolvendo vazamento de informações pessoais são cada dia mais comuns. Essa modalidade de invasão de privacidade, que usa dados e imagens íntimos para expor alguém na rede, pode gerar consequências graves para a vítima. Não é por outra razão que o judiciário vem entendendo que, muito além do constrangimento, esse tipo de conduta pode gerar o pagamento de danos materiais e morais à vítima, com o objetivo de ressarci-la pela exposição excessiva. Além das causas cíveis, o contencioso envolvendo o direito digital engloba ações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e até relativas ao descumprimento da proteção aos direitos autorais. Dito isso, queria começar com o senhor perguntando o seguinte, sobre essa questão da privacidade e proteção de dados, o que nós podemos falar para que o nosso telespectador tenha ideia clara do que vamos conversar hoje, doutor Coriolano? Perfeito. Dentro de um alinhamento do tema, nós podemos colocar que o direito digital ele se comunica com todos os demais ramos do direito e afeta a privacidade de contribuintes no que tange a nota fiscal eletrônica, que muitas vezes ela é adulterada. Então, você tem a comunicação do direito tributário com o direito digital. O SPED fiscal é a mesma coisa no âmbito da Receita Federal. Você pode colocar um malware dentro do arquivo da nota, enviar ao banco de dados da Receita, e esse malware vai transformar uma nota de R$1 milhão numa nota de R$100, uma nota fiscal, né? Com aceite da Secretaria da Fazenda. No âmbito do Poder Judiciário, o processo eletrônico traz imensas facilidades. Mas o que ocorre é que, antigamente, o criminoso ele pegava o processo físico e saía com ele debaixo do braço, enviava via malote, etc. E agora não. Você envia um vírus ao banco de dados do tribunal e você destrói centenas de processos. Estamos falando de valores econômicos. O sistema de defesa dos tribunais também precisa ser muito bem aparelhado, principalmente naqueles processos que correm em segredo de justiça, para que não haja uma exposição indevida, né, de pessoas. No âmbito do direito do trabalho, a mesma coisa. Monitoramento de funcionários, quais os limites? As pessoas são casadas no âmbito da empresa, da corporação, né? E muitas vezes elas usam a intranet da empresa para manter esse relacionamento amoroso. Ela casada, da área de vendas, ele casado, da área de compras. Isso é muito comum no ambiente de trabalho. Vimos centenas e centenas de casos.
E muitas vezes o empregador expõe a vida íntima, printa todas essas informações e envia para a família, né? Gerando danos morais. Classificação do dano moral, dores, angústias e aflições que atingem a esfera íntima e valorativa da pessoa e que possuem uma repercussão social extremamente relevante. Os crimes cibernéticos ganhou uma relevância ainda maior com a exposição das fotos da atriz Carolina Dickmann, que foram expostas. 4 tipos penais novos foram criados. Você invadir indevidamente, sem autorização, dispositivo informático, mediante a violação de dispositivo de segurança. Criar malware ou vírus que possam destruir, ou seja, os criadores de ferramentas, aquelas pessoas que você contrata para criar uma ferramenta maliciosa. Esses também respondem nesse âmbito. O ataque de negação de serviços, ou seja, você congestionar um determinado serviço de utilidade pública, também está contemplado no escopo da lei. E a fraude com cartão de crédito, que foi equiparada à adulteração, à falsidade ideológica, a adulteração de um documento particular, né? Porque o cartão de crédito se assemelha, claro, a um documento particular que você vai lá e faz uma alteração para obter uma vantagem ilícita. A Inglaterra, em 2006, lançou um estudo muito interessante, no sentido de que o crime cibernético no mundo, dentro de 10 anos, seria mais lucrativo do que o narcotráfico, do que o roubo de cargas, do que o roubo a banco, de qualquer outro... Do que o narcotráfico? Do que o narcotráfico. Nossa, então está se falando de cifras inimagináveis. Inimagináveis. Veja, hoje você tem órgãos que são vendidos pela Deep Web, a internet subterrânea, né? As forças policiais hoje fazem um mapeamento desse ambiente, ou seja, porque nós temos só a visualização como internautas de uma parcela muito pequena do iceberg. 7%, se não me engano. 7%, exatamente. E o restante todo está na internet subterrânea e ela é formada de camadas. E o cybercriminoso se utiliza dessas camadas de difícil acesso para venda de produtos, venda de armamentos, para planejamento de crimes, pistoleiros que colocam os seus serviços à disposição mediante o pagamento de uma determinada quantia. E o sequestro de dados, doutora Tânia, que a senhora comentou outro dia, estávamos debatendo sobre esse tema extremamente atual. Você hoje envia um vírus para dentro do banco de dados da pessoa, para o computador da pessoa, e diz, olha, eu tenho todos os seus dados estão comigo. Se você quer voltar a ter acesso a esses dados, me pague uma quantia. Ou seja, cada vez mais novos crimes são cometidos e temos, olha, jurisprudências interessantíssimas para citar e casos interessantes. Doutora Tânia, a senhora tem alguma questão a respeito desse assunto? Nessa questão, né, bem atual mesmo, que tem relação aí com o sequestro de dados, destruição de informação e tal, vem à tona também aquele tema da proteção de dados, né, que é um tema que sem debatemos dúvida, na academia. Bem Queria atual. que o senhor falasse um pouquinho também disso. Sim, o Brasil tem uma lei nova de proteção de dados que passa a entrar em vigor em 20 de agosto de 2020. Ela tem todo o modelo da legislação europeia. Ela visa a trazer para o cidadão a titularidade do uso das suas informações, dos seus dados pessoais. Nome, endereço. Dados pessoais são quaisquer dados que possam vir a identificar uma pessoa. Dados anonimados, ou seja, que você deixa a pessoa anônima, esses não são dados pessoais. Então, a lei também disciplina que as empresas têm que tomar um cuidado especial com informações relativas à opção sexual, a cadastros dentro de bancos de dados do RH de pessoas que estejam doentes, que estejam passando por tratamento psicológico, psiquiátrico. Uma depressãozinha. Né? A Organização Internacional do Trabalho soltou uma nota semana passada, doutora Tânia, dizendo que 70% da população operante no mundo
vai passar nos próximos 10 anos por um processo maciço de depressão. Porque a nossa sociedade, ela está cada vez mais exigente, oprimindo cada vez mais a pessoa com tecnologia, com tecnologias disruptivas. Eu estava na sala de aula outro dia, dando aula, um casal sempre sentado assim na minha frente, brilhantes, perguntando, respondendo. Casal nota 10. Nas duas últimas aulas eu notei que ela sentava de um lado da sala e ele sentava do outro lado da sala. No meio da aula, pós-graduação, a aluna levanta, atravessa a sala e dá um tapa na cara do rapaz. O que a sua ex-namorada, que você disse que tinha bloqueado, está fazendo, curtindo as nossas fotos das nossas viagens? Que papelão, hein? Veja. Invasão, o senhor fez? Né? Nós entendemos como um papelão, mas os psicólogos, os psiquiatras não. Entendem que realmente existe uma dor física, existe uma traição por parte desse ato tecnológico. Puxa vida, mas no meio da aula, já fazer depois. Algumas pessoas não se controlam, nós sabemos disso. Já está exacerbado. São extremamente explosivas, não tem o autocontrole, né? Você começa um relacionamento e aí você promete para o seu parceiro, não, eu vou bloquear o meu ex-namorado. Aí você vê lá online um monte de conversa. Isso gera um desconforto tremendo para as relações familiares, né? O direito de família foi muito afetado pelo uso do WhatsApp. Extremamente afetado. Ótimo. Temos muitos casos no escritório. Eu gostaria de interromper o senhor agora. Claro. Porque esse assunto é interessante. A gente tem que falar ele com tempo. O primeiro bloco do programa, eu preciso encerrar. Perfeito. Você que está nos assistindo hoje, nós estamos conversando a respeito dos cybercrimes, proteção de dados e crimes digitais. Este é o primeiro bloco do programa de hoje. Segundo bloco já. Não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando a respeito de cybercrimes, proteção de dados e crimes digitais. Vou reapresentar o nosso convidado de hoje, Dr. Coriolano Camargo, presidente da Digital Law Academy e também foi presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo de 2006 a 2018. Ao nosso lado também hoje, doutora Tânia Prado, nossa anfitriã, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. Voltando à conversa, desculpe interrompê-lo no bloco passado, mas eu acho importante a gente começar do zero. O senhor colocou o WhatsApp aqui como uma ferramenta que impactou grandemente o direito de família. No direito de família. Então a gente vê uma ferramenta eminentemente digital, impactando algo que é histórico, que é... não sei qual é o tema que a gente poderia usar, mas que existe desde que o mundo é mundo, né? É verdade. Eu gostaria que o senhor continuasse, quer dizer, o senhor dizia que essa ferramenta trouxe impactos. Quais, por exemplo? Eu tenho um celular com diversos contatos. E muitas vezes eu começo a ter contato com uma pessoa contando um pouco da minha vida íntima, uma pessoa que eu confio. Como isso pode ser visto pelo seu cônjuge? Ele sabe? Até que ponto a troca de fotos íntimas pode ser considerada um ato de infidelidade por um cônjuge ou outro? As pessoas começam hoje o relacionamento sem combinar a regra do jogo. Qual que é a regra do jogo? As senhas serão compartilhadas? Um poderá ter acesso às mensagens do WhatsApp do outro no momento que quiser ou não. A privacidade de ambos será respeitada. Então, vive-se a seguinte situação. O casal vai bem, são apaixonados, etc. De repente, o marido começa a perceber, caso real eu estou citando, né? Que ela
passa muitas horas lá no cantinho da sala, e quando ele chega perto, tem a linguagem corporal, ela abaixa o celular. Né? Isso vai se repetindo, existe um elo de confiança, isso não é abalado num primeiro momento, mas isso vai se repetindo, Até um dia que o marido vira no café da manhã, meu bem, está tudo bem com a nossa relação? Ele também nota que a vida íntima do casal também esfriou. Falei assim, meu amor, eu queria te fazer, olha, está aqui o meu celular, eu gostaria de ver o seu. Não, você não vai ver o meu celular. Nesse momento, há uma ruptura tão grande do elo de confiança do casal, que dificilmente, nos casos que nós temos acompanhado, ele volta. Aí o melhor de tudo, depois à noite, ela passa o dia deletando tudo, todas as aí fotos. Ela dá arrependida. Todas as fotos. Ela fala, ai meu bem, eu pensei melhor, está aqui o celular. Ele já estava preparado para essa ação dela, né? E disse, tá bem meu bem, você me empresta o seu celular 30 minutos? Eu já vou ali e já volto. Aí ele coloca numa máquina que tira todas as informações. Tem a sua autorização, né? Tem marido que pega até por escrito da esposa para dizer depois. E depois você puxa todas as fotos, todas as mensagens. Está tudo armazenado dentro do seu celular. Nada é deletado. Todas as informações. Como é que a Polícia Federal tem acesso às informações? Porque hoje existem equipamentos, né? Que estão até... Desculpa interrompê-lo, mas na verdade é o mesmo sistema do computador em que a foto permanece, mas o computador vai lá e põe um 0. Exatamente. Aí você só tira o 0, vira o 1 e volta a foto. Exatamente. Né? E o celular, ele transporta isso para um lixo eletrônico numa micromemória, né? Que fica abastecida dentro do celular. A própria Samsung, se demandada judicialmente, ela faz essa recuperação com ordem da justiça, né? E é assim que são feitas as investigações, porque hoje o criminoso ele não usa mais o celular, não usa mais o telefone celular, né, por voz. Ele usa o serviço de mensageria, como o Telegram, como o WhatsApp, como o Confide e outros. Mas todo crime, toda comunicação, ela deixa rastros, né? Teve um caso também interessantíssimo, um empresário casado, se apaixonou por uma moça, né? Eles conversavam muito por WhatsApp, ele se apaixonou perdidamente por ela, e ela disse que ela era extremamente fiel, que ela era uma pessoa honesta, correta. Eles saíram para jantar. E ela deixou o celular por um minuto em cima da mesa aberto. Ele não resistiu, ele pegou o celular. Ele já estava com um problema com a esposa, com os filhos. Ele tinha mudado a vida dele toda em prol desse novo amor. Quando ele abriu o celular, ele ficou espantado com o número de pessoas do sexo masculino que ela mantinha contato. Esse rapaz tentou se matar. Esse rapaz está fazendo tratamento psicológico até hoje. Ele não se recupera. Mas isso virou um caso de direito digital? Sim, virou um caso. Ele processou a moça? Sim. O que acontece nesses casos? O que acontece nesses casos é que você pode... Ela se infiltrou dentro da empresa porque ele era uma pessoa que tinha determinadas posses. Uhum. Na verdade, ela estava tramando com essas pessoas um desfalque dentro da empresa porque ele colocou ela numa posição de diretoria dentro da empresa, né? Se tornou um caso de direito digital porque a esposa já estava processando o marido, pedindo divórcio, pedindo danos morais pela ruptura da sociedade conjugal, né? Ou seja, ele sofreu todo tipo de problemas em função disso. E as provas estavam armazenadas dentro do aparelho celular. E aí entra também um pouco da questão da inteligência artificial, né? Sim. Quem vai se responsabilizar? Porque eu já imaginei assim, quem vai se responsabilizar também pelo mau uso da inteligência artificial? Esse é é o tema do momento, né? É o tema do momento. Se é o desenvolvedor, se é a própria o usuário, a inteligência artificial ela não pode ser responsabilizada porque ela não é um sujeito de direitos e deveres, né? Porque ela não é um ser humano. Eu acredito que
pela leitura do Código de Defesa do Consumidor, doutora Tânia, vai ser uma cadeia que vai ser responsabilizada. Desde o desenvolvedor, aquele que deu a ordem, o programador, a forma de programação. Tem até um caso interessante, né, que se comenta na doutrina, que o carro automático ele está andando, aí ele vê uma pessoa atravessando e uma moça grávida. E ele vai atropelar um dos dois. Qual que é a escolha? Como ele vai julgar? Salomão, né? Escolha de Salomão. Né? Como que vai ser feita? Como é que vai ser feita essa programação em relação a essa escolha? É muito né? sério. Uma vida vale mais do que a outra, uma está grávida. É muito sério, né, o uso da inteligência. Sério. Mas assim, esse é um exemplo bom para quem está nos assistindo entender mais ou menos. Mas assim, já existem robôs atuando na internet. O que são robôs? São, grossíssimo modo, Né? são programinhas construídos por programadores para exercerem determinada função, não é? A partir, eles recebem um input e respondem da maneira que foram programados, né? Para tanto. De que maneira eles poderiam, hoje, já com isso que a gente tem, ou é muito ainda ínfimo, de que maneira eles poderiam impactar a ponto de virar uma questão digital, um crime digital, hoje em dia? Eu poderia fazer a seguinte análise. Você tem um hospital, esse hospital está programado, as máquinas estão robotizadas dentro de um terminal de inteligência artificial, programadas para realizar determinados exames, e uma pessoa vai até lá e reprograma essa máquina para fazer os exames errados, para prejudicar determinada pessoa. Né? É um crime com o uso da tecnologia. Tá, mas pela pessoa, evidentemente. Exatamente. Sempre vai ter a mão humana em algum momento para que o crime seja cometido. A máquina dificilmente vai conseguir agir sozinha. Se bem que nós temos um caso, uma inteligência artificial foi colocada no Twitter para dialogar com as pessoas, uma inteligência artificial ainda em fase de aprendizado. Ela foi extremamente educada até um determinado momento. Depois ela se tornou extremamente agressiva. Foi. Acho que até falou alguma coisa racista, preconceituosa. Exatamente. Onde acha isso? Ela absorveu, está na Esse internet, caso. a inteligência artificial que se tornou agressiva no Twitter. Só você procurar no Google. Joia. Aí tiraram do ar, né? Tiraram do ar, porque perceberam que ela, sabe, que se uma mente virgem, Nenhuma inteligência Machine artificial... learning. uma né? machine learning, aprendeu só coisas erradas. Então, já pensou? Meu Deus. Começou a ter ódio da raça humana, começou a ter ódio das raças, né? Isso é perigosíssimo, né? Pode se voltar contra nós em Isso algum aí, momento. Né? eu me lembro daquele filme clássico, né? 2001. Cenas. Uma Odisseia no espaço, a gente está arrumando para isso. O importante é que a inteligência artificial ela seja uma ferramenta a serviço da investigação, coletando dados e informações para combate ao abuso sexual infantil, para localizar crianças, para uma ferramenta a serviço da Polícia Federal, das forças da lei. Eu acho extremamente interessante. E também perigosa se nós usarmos a inteligência artificial, como algumas pessoas estão querendo, para rever a história. Imaginemos que se nós pegarmos todos os dados da Lava Jato e colocarmos no ambiente de inteligência artificial, e essa inteligência artificial nos desse um outro caminho, um outro resultado, colocaria em xeque uma parte da nossa história, uma parte muito importante. Isso é salutar ou não? Isso vai acontecer ou não? Todos os nossos processos nos últimos 10 anos, vai vir uma lei de que todos os nossos processos terão que ser revistos pelo ambiente de inteligência artificial, vai gerar uma insegurança jurídica muito grande. Terrível. Né? Pelo bem ou pelo mal, foi pela mão do homem, né, que os processos foram julgados. Né? Agora nós vamos colocar uma inteligência artificial que é 100 mil vezes mais inteligente que o homem, mais capaz do que o homem, para rever esse processo. Eu não sei até que ponto. Mas assim, a gente está terminando o programa. A senhora tem mais alguma pergunta, doutora? Não, acho que essa preocupação aí é bem concreta mesmo. Eu ia perguntar o seguinte, faltando 1 minuto. O senhor acha mesmo que a gente caminha inexoravelmente para uma inteligência artificial que eventualmente tenha autonomia? Sim. É mesmo? Sim. A inteligência artificial já foi provado com testes que a inteligência artificial ela
depois que ela atinge um nível de aprendizado, ela começa a criar outras inteligências. Ela própria? Ela própria começa a criar outras inteligências artificiais. A Organização Mundial de Comércio ontem soltou algumas notas técnicas sobre o uso e os riscos da utilização da inteligência artificial. Isso é um assunto que dá para fazer uns 10 programas, né? Dá, sobre inteligência artificial. Dr. Coriolano Camargo, presidente da Digital Law Academy, eu queria agradecer a presença do senhor no nosso programa. Doutora Tânia Prado, diretora do SINDPF, aliás, presidente do SINDPF-SP e diretora da DPF, muito obrigado também pela sua presença. Obrigada. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos sobre cybercrimes, proteção de dados e crimes digitais. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.